Como eu falei para você, eu realmente não tenho todas as respostas, né? Eu estou nesse momento também de pensar sobre, de tentar ver quais são os caminhos que a gente possa percorrer. Estou muito mobilizada no sentido de mobilizar as pessoas, porque eu tenho percebido que as pessoas têm ficado em estados mais depressivos. Então, acho que é isso, é a gente pensar que o estado do isolamento social ele também traz muitas aprendizagens e a gente tem que aprender com elas. Então, por fim, assim, para a gente encerrar, mas não esgotar tudo que a gente tem para tratar sobre esse tema, eu queria que você, né, pudesse talvez deixar alguma mensagem para futuros professores, né, que nunca viveram essa situação, né? Nós também nunca vivemos essa situação, mas que também, para além de estarem nessa novidade aí, são iniciantes na prática docência, né? O que você poderia dizer para esse público em específico? Sim. Olha, eu diria, assim, até se espelhando muito na minha experiência, né? Que não tenham medo, não deixem de ousar. Eu acho que isso na nossa profissão, é muito importante. Não deixem de estudar, não deixem de se fazer perguntas, e mesmo que não encontrem as respostas com facilidade, mas que as façam, porque são elas que movem, são elas que vão dizer um pouco, ou vão te dizer para onde ir, ou pelo menos vão te dizer o quanto você precisa estar buscando, né? Eu não tenho todas as respostas, como eu te falei, a gente nunca passou por esse momento agora, eu nunca me lembro de ter ficado tanto tempo em casa, afastado da escola, nesses 25 anos, tá? E eu já até precisei ficar 2 meses fora por conta de uma cirurgia, mas não foram nada perto do tempo que a gente tem e da perspectiva que nós não temos, que é a do retorno, né? Porque a gente já está um tempão parado e não tem perspectiva de volta. Então, lidar com isso traz insegurança, traz uma série de coisas, mas eu tento sempre aproveitar das oportunidades que eu tenho. Isso é uma coisa que eu tirei para mim. Durante muito tempo, eu queria fazer uma série de coisas e eu não conseguia porque eu estava trabalhando. Então, eu estou tentando agora, no período em que eu não estou trabalhando, fazer as coisas que eu não fazia, né? E com isso, encontra-se, inclusive, a questão do estudo mesmo. De buscar estudar, de buscar ler coisas que eu ainda não tinha lido, de me inteirar de assuntos que eu ainda não tinha me inteirado. E eu acho que é isso que o professor que está se formando, ele precisa estar sempre sabendo, né? A gente não para de estudar nunca. Então, já começa por aí. Não se para de estudar, não se para de pesquisar, e não precisa também ter todas as respostas. Porque às vezes o professor acha que ele precisa responder tudo, que ele tem que saber tudo, e ele pode muito bem dizer para o aluno que ele não tem essa resposta, que ele não pensou sobre isso ainda, mas que ele pode aprender junto, pensar junto a questão. Eu acho que esse também é um grande ponto que a gente só aprende agora, né? Porque quando a gente chega na sala, a gente acha que a gente tem que saber todas as respostas, e nós não temos. E pode ser, isso tem que ser dito, né? Porque o aluno precisa ver também que o professor é um estudante em potencial. Se eu quero formar e dizer para alguém que estudar é importante, eu preciso dizer para ele que eu também estou nesse processo, né? Porque se estudar é importante, mas eu já não estudo e não leio um livro há séculos, então na verdade, o meu exemplo não está dizendo aquilo que eu estou afirmando, né? E a criança e o adolescente, eles são perspicazes para perceber essas coisas. Então, isso é importante também, saber que a gente não vai ter todas as respostas e que a gente pode dizer, eu não sei, mas eu posso procurar saber e posso me informar junto. E eu acho que é ensinar também a pesquisar, ensinar o aluno a pesquisar, ensinar o aluno a saber quais os mecanismos que ele tem de conhecimento, isso também é muito importante, né? Não só, a gente às vezes também sai da faculdade querendo dar tudo muito pronto.
E isso também não é salutar. Então, é importante. Eu digo que, às vezes, quando ninguém entende nada, você tem 2 pontos, né? Ou você falou, realmente não se fez compreender, ou as pessoas saíram tão mexidas que elas vão sair dali pensando em outros pontos. E aí, eu acho que é mais isso. A gente, nesse momento, a gente não tem como consolidar muita coisa. O que a gente tem é algumas esperanças. Também a gente tem muitas aprendizagens, porque a gente passou a valorizar coisas que a gente não valorizava no dia a dia, e aí a gente está vendo que mínimas coisas são muito importantes do dia a dia, né? O fato de poder abraçar alguém, que às vezes a gente passou tanto tempo sem abraçar e agora quer abraçar e não pode, né? Então, acho que a gente vai aprendendo com essas experiências, né? A humanidade tem feito isso no decorrer da sua existência, em alguns momentos mais, outros momentos menos, e acho que a gente está vivendo um momento histórico aí de aprender muita coisa com ele. Raquel, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que as suas reflexões vão ser muito proveitosas, assim, para fazer a gente ter o que essas palavras trouxe para mim foram palavras de tranquilidade, né? De que as coisas estão em processo, de que as nossas ansiedades elas são naturais, mas que a gente precisa ter essa tranquilidade até para achar uma possível solução para as nossas pequenas questões, né? Das escolas até as redes se estabilizarem mais propriamente. Como eu falei para você, eu realmente não tenho todas as respostas, né? Eu estou nesse momento também de pensar sobre, de tentar ver quais são os caminhos que a gente possa percorrer. Estou muito mobilizada no sentido de mobilizar as pessoas, porque eu tenho percebido que as pessoas têm ficado em estados mais depressivos. Então, acho que é isso, é a gente pensar que o estado do isolamento social ele também traz muitas aprendizagens e a gente tem que aprender com elas.